Olá, nesta edição especial do JNC, você confere o comentário do empresário e palestrante Mauro Negroni sobre as dificuldades com os PVAs fornecidos pela Receita Federal. Há uma certa expectativa exagerada em relação aos PVAs, aos programas validadores e assinadores disponibilizados pelas receitas federal e pelas receitas estaduais em conjunto, no caso do ICMS e IPI, no que tange a algumas validações que os programas validadores possam fazer e informar aos contribuintes. Primeiro, nós temos que pensar que a obrigação de prestação de uma informação correta, coerente e compatível com as operações realizadas parte do contribuinte. O fisco não faz hoje, e provavelmente não fará no futuro, nenhum tipo de validação sobre se aquela operação é permitida ou não é permitida, se aquela operação deve ser escriturada desta ou daquela forma. Assim como na época do papel, é livre-arbítrio do contribuinte escriturar e entender como devam ser prestadas as informações. Neste cenário, então, nós devemos pensar que o programa validador e assinador tem por finalidade quase que única em validar a estrutura do livro digital. E para que a gente não tenha surpresa desagradável, é importante que a gente entenda que mesmo estando no formato digital, ele não deixa de ser um livro. Ele não contém páginas, mas ele tem uma estrutura a ser seguida. E informações em blocos e registros determinados, com campos de preenchimento, alguns obrigatórios, outros obrigatórios quando ocorrer algum tipo de situação ou algum tipo de operação, e outros que são meramente facultativos. Muito bem, são opcionais. Muito bem. O empresário ou o contador, na medida em que faz a escrituração, o operador da área fiscal, na medida em que faz a escrituração, deve ter a expectativa de que o PVA é um instrumento auxiliar quando detecta algum problema. E por muitas vezes a expectativa é que ele vá me dizer qual é exatamente o problema. E esse não é o papel do PVA. E, infelizmente, todos nós gostaríamos de ter uma ferramenta tão inteligente quanto possível, de que tivéssemos uma informação dentro do livro e que sua coerência fosse checada com as demais partes deste livro e que não houvesse uma incoerência. Por exemplo, o PVA, do caso da FD Contribuições, faz algumas validações individuais sobre os documentos, sobre os itens dos documentos e soma essas informações para o bloco de apuração, o chamado bloco M. Na medida em que a gente tenha informações incoerentes declaradas no bloco M em relação às validações que foram feitas pelo próprio PVA, o trabalho do PVA é dizer, olha, a soma não bate, porque eu desclassifiquei tal documento. Quando isso acontece, fica relativamente fácil de se descobrir o problema, especialmente se for um item de um documento. Na medida em que eu tenha muitas informações que estão sendo rejeitadas pelo PVA, a geração do bloco M fica completamente comprometida. Assim como situações que não são reportadas durante a validação, mas que na fase de consolidação das informações, que o PVA inclusive avisa, ele checa novas informações e descobre que tem um problema. Uma característica que provavelmente muitas empresas passam corrige um problema e ao corrigir aquela situação se depara com uma nova situação que impede a escrituração. Para isso, existem algumas técnicas que podem ser aplicadas, mas nenhuma delas vai fugir da perfeita percepção, do perfeito entendimento de como é a estrutura do livro, quais são as funções do PVA, e isso está no guia prático e no ajuda do próprio programa validador e assinador, para saber quais são os critérios que ele leva em consideração para
a soma para a apuração no bloco M, que parece ser um problema bastante recorrente. Essas informações constam do guia prático e devem ser analisadas a miúde para poder, então, entender o que o PVA está querendo dizer para quem está tentando fazer a escrituração, porque senão vira uma situação de tentativa e erro. Corrige isso, corrige aquilo, não é isso, não é aquilo. Essa situação pode, inclusive, colocar a escrituração em risco maior do que o próprio erro que está se tentando descobrir.